O que você faria nas últimas horas se soubesse que o mundo acabará amanhã de manhã? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender mais da sua palavra. Eu quero ler um versículo, carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu quero falar sobre esse assunto aqui. O assunto é o tempo. A gente percebe que nos dias de hoje o ser humano não tem tempo para nada, né? Paulo disse que nos últimos tempos serão tempos terríveis, né? E ele descreve aqui o perfil do homem, né? Serão arrogantes, presunçosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então o fato é que o ser humano não tem tempo mais para nada, né? Não tem tempo de orar a Deus, ter aquele momento de falar com Deus, não tem tempo de ler a Bíblia, de procurar conhecer sobre Deus, não tem mais aquele tempo de adorar a Deus, de louvar a Deus, não tem tempo para nada, está sempre preocupado com as coisas da vida. E é até legítimo o ser humano pensar nessas coisas, né? A gente vive aqui, enquanto a gente está aqui, a gente está sempre procurando, está trabalhando, outros saem para fazer faculdade e está preocupado em se formar e ter uma carreira. Quem tem filho está preocupado com o futuro dos seus filhos. Então o ser humano está sempre envolvido aqui e não tem tempo para nada, né? Quando eu falo não tem tempo é porque o ser humano não tira o tempo, né? Na verdade, ele tem tempo. O Eclesiastes fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, e há tempo de amar, há tempo de se aborrecer, há tempo de espalhar, de ajuntar, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, o fato é que a vida nossa aqui, ela tem um tempo determinado. E nós não sabemos qual é esse tempo. Então, tá aí a pergunta. Se você soubesse que o mundo acabará amanhã de manhã, o que você faria hoje? Aí é uma pergunta. Então, o fato é que nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã de manhã. Então, carta de Tiago, carta universal de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vós não sabeis, vós sois como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Tiago fala aqui sobre a instabilidade da vida, né? A brevidade da vida. Então, o fato é que nós não sabemos nem quando será a nossa partida dessa vida aqui, né? O fato é que um dia nós não estaremos mais aqui. Aqui tem um tempo. E nós não sabemos também a que hora será a vinda de Jesus. Então nós temos que estar preparado hoje para a qualquer momento a gente partir daqui. Agora, tem uma pergunta muito interessante sobre isso daí, sobre esse tempo e essa nossa vida aqui. Então, Deus nos deu a vida, né? Hoje nós estamos aqui respirando, né? Estamos vivendo aqui, desfrutando dessa vida que Deus nos deu. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? Se o Senhor pedir a nossa alma hoje, o que será? O que eu tenho para apresentar diante de Deus? O que será da minha vida? Como eu estou hoje, se o Senhor pedir a minha alma, né? Isso aí é uma pergunta para a gente pensar. Então, eu separei algumas informações interessantes aqui. Primeiro, João 3,16, a palavra fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero destacar a vida eterna. E o Senhor diz também assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero destacar a vida. Então ele nos veio para nos dar a vida. E qual vida? A eterna. Porque a nossa vida aqui, ela não é eterna. O fato é que um dia todos nós morreremos, né? Mas o Senhor nos ama e Ele veio aqui para nos proporcionar a vida eterna. Isso se confirma com... Eu tirei uma frase de uma música da banda Resgate. Diz assim: o amor demonstrado na cruz traz vida eterna. Nessa música aí, o compositor da música, Zé Bruno, ele fala que
todo mundo quer saber quanto tempo ainda resta. Todo mundo quer viver pelo menos 200 anos. E é interessante que o ser humano, por ele, faria um dia ter, ao invés de ter 24, ter 48 horas, porque não tem tempo para nada. Mas ele não sabe que o amor demonstrado na cruz nos traz vida eterna. É exatamente o que está escrito em João 3,16. O Senhor, ele veio nos trazer a possibilidade de ter uma vida eterna. Enquanto alguns ficam aí preocupados com essa vida aqui, e por mais que o ser humano se desenvolve na medicina, sempre prolongando, existe algo dentro de nós que não quer morrer. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. E Jesus, ele veio trazer a vida eterna. Essa é a essência do Evangelho. Outra coisa que eu separei que eu achei interessante colocar aqui, tem um hino da harpa muito antigo que fala assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Enquanto o ser humano fica tão preocupado aqui com as coisas da vida, e é legítimo, é natural a gente se preocupar com essa vida aqui, mas as pessoas mais sábias, elas se preocupam com a eternidade. Ao findar o labor dessa vida, qual será o destino, qual será o final, o destino da nossa alma? E isso casa com a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Que você faria se o mundo acabará amanhã de manhã? Isso é uma frase da banda Cats Barnett, uma frase do cantor Brother Simeon. Na música Extra Extra ele fala assim: que será se pedir a sua alma, né? Hoje ou amanhã de manhã? O fato é que a gente tem que estar sempre preparado, como se o mundo acabará amanhã de manhã. Porque eu não sei o que será da minha vida amanhã. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã de manhã. Tiago fala na sua carta universal que a nossa vida é muito breve, é como a neblina, que logo se dissipa. Então é muito passageiro, eu não sei o que será da minha vida. Então tem que estar preparado hoje para receber a vida eterna. O que eu estou fazendo com o meu tempo hoje? Como eu estou utilizando o meu tempo? Então está aí uma pergunta. Então existe a Bíblia, existe todo um conhecimento, Deus existe. Então eu quero fazer aqui um convite a gastar mais tempo em conhecer a Deus, gastar mais tempo em se relacionar com Deus, falar com Deus, tirar um tempo da vida para orar, para falar com Deus, para deixar o Espírito Santo falar dentro do nosso coração, tirar um tempo de adorar a Deus, porque quem nos dá a vida eterna é o Senhor, é Deus. Ele está esperando a gente dar um passo em direção a Ele, em conhecer a Ele, porque Ele nos ama. João 3,16 diz assim: Ele amou o mundo de uma tal maneira, Ele me amou de uma tal maneira, e Ele quer que eu ame a Ele também. Então a preocupação minha aqui nessa vida, nessa terra, o meu tempo, eu tenho que separar para Ele. Outra fase que eu tirei de uma outra música, que é da banda Oficina G3, a música O Tempo, diz assim: o tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei, o seu amor que um dia eu encontrei. Então o tempo passa, mas o amor permanecerá para sempre. Então vamos aproveitar o nosso tempo, vamos dedicar o nosso tempo àquele que realmente nos criou, nos fez e tem um plano de vida eterna junto com Ele, porque Ele nos ama. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei, que é o amor de Deus, é o seu amor que um dia eu encontrei. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender cada dia mais a tua palavra e que a bênção de Deus seja derramada sobre nós. Amém.